Cara, agora, Luiz, a Kathleen vai falar um negócio, se eu só dar um espacinho ligeirinho, Kathleen, sem querer lhe cortar, já lhe cortando. Tem um ponto aqui que eu deveria ter falado no início, que eu acho super importante, eu acho que vocês concordam. Por isso que ultimamente eu tenho até colocado algum vídeo e coloco assim, além das terapias, não sei o quê. O que é que o Marco, no fundo, quer falar sobre isso? Cara, o cara fica muito focado, né, Isa? O cara, eu tô ansioso, tô em depressão, eu fico aqui, ó. Então, eu não consigo enxergar o que é. Eu só vejo a depressão e a ansiedade, eu não vejo mais nada. Então, cara, quando você tá com algum problema aí, pouco importa qual que é, e você vê uma live dessa que a gente tá fazendo aqui, você vai perceber, meu irmão, que é muito além de ferramentas para você tratar uma, sabe, respirações, Isa, para ir para uma ansiedade, não sei. É algo assim, ó, cara. O que é que a gente fica querendo que a galera entenda? É que, no fundo, a gente está falando de saúde também. A gente está falando de saúde, de relacionamento, de parte financeira em sua vida. A gente está falando de um todo. Entendeu? Porque fica parecendo que está desconectado, que o cara não está falando sobre o meu problema de saúde. Como é que fica? Não, estamos falando sobre ele. É que está num nível que, se você alcançar, você vai sair dos remédios, digamos assim, por exemplo. Você está entendendo, cara? Não que eu seja contra, porque remédios, eu digo sempre aos psiquiatras, ele é necessário, porque naquele momento você poderia pular da ponte. Então tem um momento que ele é necessário. Mas depois, todo bom neurologista e bom psiquiatra, ele vai passar um tratamento terapêutico para você fazer, para poder sair daquilo que não dá para cortar de vez, enfim, e por aí vai. Eu quero que entenda isso, entendeu, Diomário, Kathleen? Pode falar, Kathleen. É só esse ponto que eu gostaria que ficasse claro, para que a expansão de consciência é um todo, né? Porque às vezes a crença do cara não deixa ele enxergar. Ele interpreta que expansão de consciência sei lá o quê. Eu nem sei dizer o quê. Eu ia só puxar um gancho, né? Que essa coisa do pensamento, a maioria dos pensamentos não são nossos, porque a gente pode perceber isso nas atitudes. De repente eu surtei, eu explodi. Aí eu comecei a fazer esse exercício e perceber que não era meu os pensamentos. Era de energias negativas de outras pessoas, né? Enfim, não sei. Aí entra com uma parte espiritualista e as pessoas vão falar, ixi, ficou doido de vez esse negócio aqui. Mas, enfim, a maioria dos pensamentos não são nossos, e são, às vezes, dos pais, da criação que a gente teve, de coisas que a gente passa nas nossas vidas. Então, a gente aprendeu e treinou a ser daquela forma. Então, tudo é treinável, igual o Wagner falou. E hoje eu tenho treinado isso de, peraí, esse pensamento não é meu, e muita coisa tem melhorado dentro de mim. E antes eu achava assim, não, mas peraí, eu tô certa, e o mundo está todo errado aqui, e eles têm que se virar para adequar no meu mundinho aqui, leonino. E eu vi que eu expandindo, melhorando, mudou essa coisa do universo, né? Cada um tem seu universo. Então, na realidade, eu sempre digo que somos um programa, né? Aí, como o Luiz falou, é a mesma coisa que a Kathleen está falando. Lá atrás, o Luiz falou sobre isso. Somos um programa. Mas aonde nasceu esse programa, né? De onde vem esse programa? Você está entendendo? Aí o Luiz deu uma geral aí, falou de 7 anos, falou. Na realidade, o Luiz estava falando sobre período inconsciente. Período inconsciente vem desde a barriga da mãe, esperma, óvulo, né, do pai, que você já absorve desde essa união, esperma-óvulo, até 7 anos de idade, segundo a psicologia. Para a neurociência, se você é um cara que lembra de tudo aos 4 anos, você saiu do período inconsciente aos 4 anos. Mas vamos deixar que, como a maioria é 7 anos mesmo, então vamos deixar que a psicologia está certa, está tudo bem. Então, só que eu não quero me aprofundar nisso para não ficar mais profundo o negócio. Mas pode ser que venha também de outro momento antes dessa união esperma-óvulo, talvez de outras vidas, mas não quero entrar aí para ninguém me matar agora. Mas pode ser que venha
Mas só que você não lembra, você vem com certo karma, onde você. Por isso que toda a confusão está dentro da família, né? Você precisa, se você for ver os seus conflitos, boa parte é dentro da família, mas você não lembra. Porque se você lembrar, como é que vai ficar essa evolução? Porque você veio para cá para evoluir espiritualmente. Somos seres Já chega espirituais. matando o irmão, de repente. Oi? De repente, se lembrar, já chega matando o Pois, irmão. entendeu? Então, aí é que está o ponto. Então, somos seres espirituais tendo uma evolução humana, né? Então, esse é o lance. E a evolução está aí. Pode falar, Diomar. Cara, é legal isso, porque Ó, assim, vou colocar ao vivo no Instagram aqui, tá, pessoal? Pode? vai lá, manda ver aí. Cara, sabe o que é legal isso? Que eu tava ouvindo a galera falar, e o Luizão falou sobre isso, o Marcos, o Wagner, todo mundo falou sobre água. É muito legal isso, porque assim, eu fiz várias artes marciais, né? E uma delas foi o Tai Chi. E o Tai Chi é muito baseado na água, no movimento da água, em ser fluídico, em fluir com o movimento, em absorver os obstáculos e acumular habilidade, no nosso caso, ou no caso da água, acumular força para transpor esse obstáculo. E a água, ela tem um destino comum. Ela sempre vai para o mesmo lugar. Ela não muda o seu destino, ela muda a trajetória, ela muda o tempo, mas ela sempre chega no mesmo lugar. E quando o Luiz fala sobre ter clareza de onde você quer chegar, isso é muito importante. Mas não por se preocupar onde é esse final, mas por saber que a jornada é um acumular de forças e não uma penalidade na sua vida. Sabe, durante o período em que a gente vive desafios o tempo todo e que as pessoas trazem contrariedades e coisas acontecem, isso também é para que, dentro de um princípio da musculação, do exercício resistido, que você se torne mais forte. A resistência é oferecida para que você se torne mais forte. E aí eu sempre falo, evoluir é inevitável. Você escolhe o quanto vai doer, mas é inevitável. Você vai ter que evoluir. Quando a gente fala em água, só quero lembrar uma passagenzinha. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre onde? Das águas. As águas. Das águas. Pura, cara. Seja a água, mano. Não se preocupa. Só corre. Vai. Isso aí, Luiz. Só concluindo aquela que eu não concluí, né? O período, alguma parte da ciência fala que 90% das suas crenças, eu acho muita coisa, sabe? Ele está até o período inconsciente. Olha que loucura. E por isso, Wagner, a importância lá que se dá quando se fala de pai, mãe, criança, aquela história da árvore toda. Porque 90% estaria até os 7 anos no período inconsciente. Até os 18, você forma 100% de suas crenças. Olha que loucura isso, cara. 100% de suas crenças, você fala, tá, e minha vida depois? 19, 20, 30. É o seu subconsciente, que é 95, repetindo todo um programa que ele recebeu, cara, até aí. Revalidando o E programa a cada momento. olha que loucura isso. O que eu ia falar, que é o que a gente conversa, né? O Diomário falou aí sobre a dor. Cara, eu estava falando hoje lá no grupo justamente isso, que problema, angústia, dor, todo mundo vai ter. Todo mundo. Ninguém vai passar daqui ileso sem isso. Ninguém. Agora, a sacada é o que você vai fazer com isso, certo? A pessoa aí que pode estar vendo a gente agora, pô, está sofrendo, está passando por um momento difícil, às vezes pode estar achando que não tem solução. A solução vai vir, mas quanto tempo vai demorar? Vai demorar o tempo que você
pegar e mudar a tua atitude em relação ao problema que você está passando. Entende? Então, a forma com que a gente encara, a forma com que a gente usa as ferramentas que a gente tem, a forma com que a gente usa aquilo que a gente aprende no dia a dia para resolver o problema, é que vai te dizer quanto tempo que você vai ficar sofrendo com aquilo dali. Entende? Porque passar, a gente tem que passar, cara. Ninguém aqui vai ficar sem, né? Eu atendo pessoas que às vezes vêm para mim e vêm com um problema no joelho. O problema do joelho não é o problema, entendeu? Eu digo que o problema nunca é o problema. Quando a gente começa a atender, a tratar, e vai conversando e vai vendo, a gente vê que o problema está numa outra causa, mas que a pessoa, às vezes, não teve nem clareza, não teve a percepção de entender que o problema estava vindo dali. E esse problema vai gerando outro problema, outro problema, outro problema. Então, eu acho assim, o que a gente está fazendo aqui é para a saúde, sim, Marcão. É para uma evolução, porque imagina a pessoa que está ouvindo e está vendo isso agora, que está passando por uma situação difícil, e ela ouve pela primeira vez que ela, mudando a forma dela ver o problema, ela pode resolver o problema. Imagina que ela nunca tinha ouvido isso, que ela vive um dia atrás do outro só ouvindo a reclamação. Não, mas você é assim mesmo, isso daí faz parte da tua vida. Você tem que sofrer porque eu sofri, seu pai sofreu, sua mãe sofreu, sua avó sofreu, então você tem que sofrer também. E a pessoa acredita que ela tem que passar por aquilo dali e sofrer, e ela não vê aquilo. E ela vai sendo uma replicadora daquilo para as outras gerações inteiras. Então, imagina ela parar e ouvir 100 pessoas dizendo que falam, olha, para, respira, tenta ver isso de uma outra forma, tenta olhar isso de um outro jeito. O que você poderia mudar hoje para fazer isso ficar diferente? Entende? Então, quando a gente fala da expansão da consciência, por que o Marcão frisou que não é só na área... É para a vida, cara. Porque você usa isso para qualquer área da vida. Relacionamento, trabalho, estudo, esporte, para qualquer área. Entende? Porque a partir do momento que você entende que você é a pessoa que vai direcionar tudo, que você cria tudo aquilo que você está vivendo, seja bom ou seja aquilo que você acredita que é ruim. Porque tem isso. Qualquer um dos dois você cria. Você está felizaço porque você está muito bem no trabalho, está muito bem no relacionamento, você criou isso. Mas no mesmo nanosegundo você pode fazer isso tudo desabar. Com uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos. Então, eu acho que a grande importância aqui, para quem está ouvindo a gente, é entender que você tem esse poder, você tem essa força, você pode, a partir do momento que você saiba o que você quer. O que você quer? Você está feliz do jeito que está hoje? Não. Então, o que você acredita hoje que te deixaria feliz? Que trabalho que te deixaria feliz? Que relacionamento que te deixaria feliz? Né? Porque Sempre falo, Luiz. Oi? Pode concluir, vai lá. Porque esse é um norte. Você precisa saber, né? A gente fala, a gente brinca tanto, né? Se tu não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, é o que está passando, mas pô, realmente tá bom o lugar que você está hoje? Tá bom, você está feliz? Porque se estiver feliz, top, é isso aí mesmo. Beleza. Independente do que seja, tá feliz, o coração tá batendo, você tá alegre, você tá acordando com a disposição segunda-feira, porra, para viver a vida, top. Agora, se não tá, escreve no papel o exercício que o Wagner gosta lá, bota no papel qual é a vida que tu quer ter, quem que você quer ter do teu lado, o que você quer conquistar. Coloca, cara. Coloca e não se preocupe em como você vai chegar naquilo dali. Se preocupa naquilo que você tem controle. Ser uma pessoa boa,
ser uma pessoa que corre atrás, procura ser o melhor que você puder ser a cada dia, procurar ter pensamento positivo, procurar ajudar quem você pode ajudar, porque aí tu está fazendo a tua parte. O como você vai chegar lá, deixa que as coisas vão se encaminhando para isso, entendeu? Eu acho que é só para assim, a gente poder fazer um fechamento de tudo isso daí que a gente estava Sim. falando até agora, né? Porque estava um ponto atrás do outro, acho que deu para dar uma resumida. Luiz, eu deixo claro de que, em cima da sua fala, de que somos todos iguais, cara. Por mais que tenha acontecido de um nascer na favela e outro nasceu em Mônaco, sabe? Isso aí tudo bem, você não teve o controle, mas a partir do momento que você passa a ter essa consciência, né, que vai ficando adulto, aí, cara, você decide, você é livre. Você quisesse, se todo mundo quisesse aqui, tava morando agora nesse momento em Londres, é uma decisão. Tudo é uma decisão. Somos iguais. É o que o Luiz falou. E eu gosto de uma frase que fez isso tudo, Luiz, que é a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Muita gente não saca isso aqui, ó. Fica meio querendo não entender isso. Por que a dor é inevitável? Porque a dor tá para a rainha da Inglaterra como tá para qualquer um aqui, sabe? Pô, tu perde a tua avó, com você mesmo que ela tenha 100 anos, tu vai sofrer, por mais que você seja milionário, seja pobre. Então, essa dor é igual, é inevitável. Agora, o que você vai fazer do que a vida te mandou é que começa a separar eu da Isa, do Wagner, do Luiz. Essa separação tá aí. O que você vai fazer do que a vida te mandou? É isso aí. Esse é o ponto. Olha, Cléter, levantou a mãozinha, fala. Tá. Eu ia só pontuar uma coisa do que o Luiz falou. Às vezes, ele citou do joelho, né? O paciente, o problema dele nem é o joelho. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Uma aluna minha estava desenvolvendo um problema sério no joelho, o médico falou que tinha que fazer a cirurgia. Aí, quando eu fui perceber, ela estava desenvolvendo isso porque ela não queria mais fazer a arte marcial que a mãe dela queria que ela fizesse. Aí ela queria treinar só musculação e a mãe dela queria que ela continuasse no Kung Fu, por exemplo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ela vai fazer musculação por um tempo, não vai ficar no Kung Fu. Se ela sarar, você vai acreditar em mim? Se ela sarar, eu vou acreditar em você. Dito e certo, a menina agora está treinando já pesado, tem 12 anos, não precisa mais de cirurgia. O médico não sabe como que esse problema sumiu do joelho dela. Aí eu peguei e falei para a mãe dela o seguinte: olha, se você tem vontade de realizar tal atividade, vai você fazer essa atividade, você pode fazer. Você não tem que se realizar através do seu filho, porque você vai fazer desenvolver coisas, problemas, para o resto da vida por uma coisa que ele não quer fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado dessa coisa de querer ai, fulano tem que ser melhor que eu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu tenho condição. Não, vai lá você e faz, porque isso vai desenvolver problemas em outras pessoas. Joelho é um caso, cara, porque joelho ele tem outros significados, né? Então, a Isa sabe disso aí também com a acupuntura, né? Então, o joelho ele está muito ligado a você não querer se dobrar para situações, né? Você está sendo forçado, se sentir forçado. Isso aí. Como então, se você não quisesse dobrar. Isso. Será que é por isso que eu tenho 5 cirurgias no joelho? Ah, bonitão. Tá aí, ó. Cara, é uma coisa assim, é um preço muito alto para que você paga para ser você mesmo. Uhum. E muitas vezes a gente é levado a ser o que o ambiente, o que a sociedade coloca para a gente, o que um cônjuge, marido, esposa, a gente se vê obrigado a corresponder expectativas que não são suas.
Mano, mas a gente foi criado assim, né? A gente foi criado assim. Isso. A gente foi criado a entender que a vida que é imposta a nós, a gente tem que seguir. Então, assim, às vezes demora, para mim, demorou 46 anos para eu descobrir que não era tão assim. E aí? Entende? Então, que é uma chave difícil de virar. Muito. A Catherine entrou muito bem quando ela falou a questão da autorresponsabilidade. Luizão trabalha com ansiedade, eu trabalho também, já passei muito por isso também, e é algo assim muito difícil de ouvir, e eu ouvi isso numa época muito complicada, aquela velha história de que se sua vida está como você gostaria que está, a culpa é sua, mas se está como você não gostaria, a culpa é sua também. Isso dói de ouvir. É difícil de você virar essa chave, é difícil de você falar assim, a responsabilidade é minha, o que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo? Porque eu estou sofrendo, está doendo, e eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é sofrido. E como você olhar para você e falar assim, não, eu preciso fazer algo para sair daqui. Ao mesmo tempo que parece muito pesado você falar de uma autorresponsabilidade, porque quando a gente fala essa palavra responsabilidade, parece que é algo pesado, parece que eu estou... Mas não é. A autorresponsabilidade vai te trazer um poder, uma liberdade muito maior, porque você saber que você pode fazer algo por você e que você pode sim melhorar e mudar a sua situação é muito mais libertador do que você ficar preso como se o mundo estivesse agindo contra você, achando que você não tem o controle de nada, que você não pode fazer nada. Percebe como é muito mais difícil? Se você estiver numa posição em que você tem a sensação de que todo mundo é culpado, menos você, de que todo mundo é o mundo contra você, é muito mais difícil, é muito mais pesado do que você realmente olhar para você, não, o que eu posso fazer? Nem que seja 1%, mas o que eu posso fazer agora? Mas virar essa chave é muito difícil. É porque a gente não foi doutrinado a acreditar que tem esse poder. Exatamente. Tudo são ilusões e projeções. A gente sempre acreditou que o poder de tudo que acontece, ou seja, no popular, a gente sempre terceirizou a nossa vida. A nossa vida ela foi sempre vivida em questão do governo que está, em questão do preço do negócio que está, em questão do meu chefe, em questão dos meus pais, entende? Então, a partir do momento que você... A autorresponsabilidade, essa palavra eu vou falar para você por experiência própria. Eu, quando li aquele livro, como é que é? Poder da autorresponsabilidade? Poder da Ação. Poder da Ação também. Do Paulo Vieira. Paulo Vieira. Isso. Quando eu li esse livro, eu vou falar de coração, esse livro foi um soco no meio da minha cara, assim, mas falando muito bem, sabe? Foi o que eu senti, porque eu não tinha noção do que era isso. E eu tinha esse loop em relação principalmente, a culpa com os meus pais, cara. Então, dali eu comecei a criar questionamentos para mim do que era mesmo um pensamento meu e o que era mesmo algo que foi trazido dos meus pais. Entendeu? Olha que doideira, né? Que viagem. Mas quando eu comecei a entender que eu era responsável por tudo, aí a chave vira, entendeu, Isa? Quando você percebe que uma atitude que eu vou tomar aqui vai fazer com que aquele outro lá tome uma atitude ou não comigo, a chave muda, né? É o início do início do início da mecânica quântica lá, né? Quando você começa a perceber que alguma alteração minha vai alterar algo ao meu redor, porque até então a gente não tinha essa visão, né? E aí a gente só vai expandindo o quanto que é tão
simples essa troca, né? Uma coisa que parece muito complexa, mas não, é natural, ela é fluida. A partir do momento que você deixa isso correr, que você entende que é essa a forma que você tem que agir, entendeu? Então, assim, para mim foi dessa forma. Pode ser que tenha sido diferente para outros, mas para mim foi assim. A autorresponsabilidade foi a chave para eu iniciar esse processo, para entender o quanto que a minha mudança vai interferir no que está em volta, no que está na minha volta aqui, entendeu? Esse eu acho que é o primeiro passo mesmo, cara. É o primeiro passo para tudo, é entender que é você que cria, você que determina, é você que faz. E foi o que a Catherine falou, o quanto disso é meu, o quanto não é meu, o quanto foi projetado e o quanto é ilusão da minha mente. Então, projeções e ilusões o tempo todo, em tudo que há, cara, em tudo. E às vezes, sabe o quanto isso é ilusão, cara, e que isso é tão forte, igual o que o Marco fala que 95% do seu subconsciente vai controlar a sua vida. Cara, isso é tão forte porque a aluna da Catherine não queria ter problema no joelho. Ela conscientemente não queria. Ela não queria afrontar os pais, ela não queria sentir dor, ela não queria. Mas o corpo dela achou uma forma de realizar o desejo que ela queria. E a forma mais fácil, porque o corpo não é besta, a forma mais fácil foi desencadeia uma dor, limita os movimentos, ela não vai fazer nada. Pronto, está resolvido.